pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui na Isto é Bem-Estar. Hoje estou com uma convidada muito especial, doutora Vânia Renault, psicóloga esportiva e clínica. Ela vai abordar assuntos importantíssimos pra gente, um prazer. O prazer é meu estar aqui com vocês para falar de uma coisa que eu adoro. Nossa, e o tema, clínico e esportivo são... é tudo que eu gosto. Ótimo, vou fazer até vambora. Consulta aqui. Então vamos. Me conta primeiro como você chegou aí. Bom, eu adoro saber trajetória. Bom, a psicologia, ela surgiu na minha vida, eu tinha 7 anos. 7 anos? É, porque eu não me pergunta como, mas eu já dizia com 7 anos que eu queria ser psicóloga. Não acredito. E as pessoas perguntam, eu lembro as pessoas me perguntando, mas o que é ser psicóloga? E eu dizia, eu não sei. Mas é isso que eu Mas vou é ser. isso que eu quero. E foi assim que começou. Meu pai sempre foi do esporte. Então, quando eu entrei na faculdade, ele começou a me incentivar para procurar coisas de psicologia do esporte, para estudar. Naquela época estava começando ainda, tinha pouca coisa no Brasil, mas eu fui na busca. Aí me formei, comecei a trabalhar com as duas vertentes, né? O esporte e a clínica. E nisso tudo eu estou há 40 anos nessas áreas. 40 anos? 40 anos. E seu maior público hoje é o quê? Os dois, é clínica e esporte. Eu trabalho muito com atletas amadores, e com atletas de alta performance também, das mais variadas modalidades qualquer esportivas. idade? Acima de 13 anos. Criança eu não pego. Tá. É uma coisa mais específica, tal. Eu fico mais com os adolescentes e os adultos. Tá, eu quero entrar no esporte depois que eu tenho um monte de dúvida. Ótimo, mas vamos começar pela clínica, que eu acho que a gente vai fazer uma construção boa aí. Isso, vamos lá. Na parte clínica, o que mais buscam com você? Bom, depois da pandemia... O Marco. Eu falo que a gente tem... antes e depois de Cristo, não. É antes e depois da pandemia, né? A pandemia, ela trouxe pra gente, primeiro assim, uma consciência da importância da gente cuidar da nossa saúde mental. Isso, para mim, foi fundamental. Sim. Da pandemia. Falei que a pandemia tinha que trazer algum aprendizado, que seja esse. Sim. Né? Mas a ansiedade aumentou demais, ou as pessoas se deram conta da ansiedade. Sim. Então, as pessoas ficaram muito mais ansiosas. E eu acho que a tecnologia também traz muito isso para a gente. Se eu mandar uma mensagem agora para você, eu quero que você me responda agora. Só que eu não sei se você está ocupada, se o seu celular está perto de você, mas eu estou esperando a sua resposta. Então, as pessoas estão muito no... É para ontem. É porque eu acho que na pandemia as pessoas vivenciaram o tédio. Foi. E aí, isso desencadeou a ansiedade. Foi. O contrário desencadeou a ansiedade, o tédio. Exato. E a ansiedade... há muito tempo atrás, eu trabalhei com um psiquiatra. Ele tinha sido meu professor na minha primeira especialização. Um dia encontrei ele no elevador, ele acabou indo trabalhar comigo no consultório. Um dia ele chegou para mim e fez assim, Vânia... você acha que tem ansiedade gostosa? Aí eu olhei para ele e falei assim, não. Para mim, ansiedade é sempre ansiedade. Sim. Né? Eu não acho gostosa. Ele falou assim, mas e aquela ansiedade gostosa quando a gente vai numa festa? Ou quando a gente vai encontrar alguém? A ansiedade de estar em um lugar. Isso. Eu falei para ele, não é ansiedade, mas a gente ainda vai descobrir essa palavra. Muitos anos depois, eu assisti numa palestra de um amigo meu americano que trabalha com esporte. E ele falando, gente, a ansiedade gostosa é o entusiasmo. Por quê? A ansiedade te paralisa. Por que as pessoas ficam com aquela angústia? Dói o peito, dá um aperto. Dói, tem aquele aperto no peito. As pessoas falam, eu estou angustiada. É natural você fazer isso. Sim. Né? É um movimento normal. Por quê? Porque a angústia... Para mim, é a somatização da sua ansiedade. A energia, ela está tão parada. Você quer fazer, mas você não consegue. Isso é ansiedade. Vira aquele nó. Vira um nó e você fica paralisado. Aí, é o que eu falei, é uma linha. Ansiedade, crise de ansiedade. A crise de ansiedade, a pessoa não para. Ela anda de um lado para o outro. Ele é o pânico. Ela se mexe. Pânico é o medo da morte. Eu cheguei aí. É aquela sensação... o coração dispara, você sua, você não vê saída. Eu cheguei no pânico. É horrível, então você sabe muito bem do que eu estou falando. Né? Eu falo que eu nunca tive
nada disso. Lógico, ansiosa eu sou em muitos momentos, né? Mas crise de ansiedade, crise de pânico eu nunca tive. Mas eu já presenciei. Eu já fui resgatar paciente na Marginal trancado dentro do carro com crise de pânico. Eu já fiquei um dia inteiro no chuveiro, Então, passando mal ou de madrugada, ou cheguei aí no hospital cega, achando que eu tava morrendo, não, os não tinha hospitais de madrugada nada. recebem muitos pacientes achando que estão infartando. E quando você para de respirar? Você fica assim. Então, E porque tipo, você começa a prende. acreditar que você não tá respirando. É uma Isso, é doideira. uma energia que fica presa dentro da Sim. gente. Agora, o entusiasmo não, o entusiasmo te leva para frente. Eu vou na festa, eu vou fazer tal coisa, eu vou, sei lá, vou realizar meu Na verdade, a sonho. ansiedade é um negócio que te deixa pra baixo. Eu tava até conversando num podcast anterior que eu notei isso com meu filho. Meu filho é super ansioso e ele nunca está presente no momento. Isso. Ele sempre está esperando o próximo. Então, exemplo, ele tá no avião, ele tá esperando o navio. Ele chega no navio, ele tá esperando a Disney. Ele nunca aproveita aquele momento. Na verdade, a ansiedade tira a gente do lugar, né? Uhum. No sentido de, eu estou aqui com você. Uhum. Se eu estiver ansiosa, eu falo assim, ai, tô louca para ver o fim do podcast. Não, espera, nós começamos agora. Eu tenho que viver cada momento com você. Então, eu falo assim para as pessoas, qual a forma de tirar um pouco a gente disso? Presta atenção no seu momento. Tem gente que eu falo assim, ai, mas Vânia, começa a ficar aflita. Pega a pedrinha de gelo, põe na mão para você sentir o gelo. Acorda. Passa a mão e fala assim, nossa, a mesa é lisa. Nossa, tá geladinha. Não, mas aqui tá quente, aqui tá geladinha. Traga para o momento presente. Põe o pé no chão, tira o sapato, põe o pé no chão, sente o chão. Nessa hora, você naturalmente, a nossa mente é sábia, né? Então, naturalmente, você começa a prestar atenção numa coisa mais concreta. Então, é o gelo da mesa, é meu pé no chão, passando no chão, no carpete, sentindo. Porque a ansiedade, ela é muito negativa A para nós. ansiedade, ela é um problema, uma questão de saúde mental ou ela é um sintoma? Eu acho que ela é um sintoma de uma série de coisas que a gente vive. Tá. Das pressões, né? Então, a gente tem pressão para tudo. Você sai de casa, você tem medo de se atrasar. Sim. Aí você fala assim, puxa, caiu uma árvore ali no meio da rua, como é que eu vou fazer? Vou atrasar. Mas eu tenho uma reunião marcada. E a gente começa a entrar naquilo. Eu falo, gente, não adianta nada. Você tem que respirar e falar assim, bom, já estou atrasada mesmo, vou fazer o quê? A não ser que tenha asa seu carro. Sim. Você aperta o botão, ele voa, tudo bem. Não é o caso. Então, eu falo que a gente tem que aprender a lidar com a ansiedade. Eu brinco que o ansioso, ele quase caiu da maca quando a mãe foi ter ele, né? Eu falo assim, foi muito rápido. A ansiedade você desenvolve ou você nasce? Olha, algumas pessoas têm uma personalidade um pouco mais ansiosa Sim. do que outras. Mas eu acho que a pandemia criou uma ansiedade generalizada em todo. Eu vejo isso com os meus colegas nos Estados Unidos, na Europa. Às vezes a gente comenta. A maioria das pessoas estão ansiosas. E é o que mais você tem na clínica? Ansiedade, depressão. Depressão. Né? A depressão também é uma coisa que machuca muito. Né? Antigamente, quantas vezes no início de formada as pessoas diziam assim, mas Vânia, minha amiga falou que se eu tivesse um tanque cheio de roupa para lavar, eu não teria depressão. Eu falo, não, gente, não tem nada a ver. Porque a depressão, ela te rouba energia. Sim. A ansiedade, as pessoas falam, qual a diferença, né? Como eu vejo muitas coisas em imagens dentro de mim, né? Até mesmo nas sessões. Então, eu falo assim, para mim a ansiedade é uma energia muito forte, ela é tão forte que ela me paralisa, eu não consigo sair do lugar. Uhum. O ansioso, ele tem que entregar, você tem que entregar um trabalho daqui a 3 dias. Você não consegue fazer. Porque você fica ansioso. Você está tão ansiosa para fazer o trabalho. Você fica cego. Você olha, você levanta, você vai beber água, você dá uma voltinha. Você não faz. Isso é ansiedade. É muita energia, eu não consigo parar, respirar e fazer. Né? A depressão, para mim, é uma ausência de energia. Tanto é que uma depressão profunda, a pessoa não quer tomar banho, ela não quer comer, ela não quer falar. É uma fadiga extrema. É uma energia, é uma ausência total mesmo de energia. Eu tive uma paciente há muitos anos atrás, ela era uma figura, uma querida. Ela falava assim para mim, hoje eu estou de braços caídos. Ela fazia assim com os braços, né?
E eu falava, o que é isso? Hoje eu estou depressiva. E se você prestar atenção, né, no simbólico dos braços caídos, assim, eu não tenho força para nada. Para nada. Eu não consigo fazer nada. E o depressivo, ele não consegue fazer as coisas. Não é aquele preguiçoso. É que ele Ele não tem consegue, força. ele não tem força. E muitas vezes tem que entrar com a medicação. Eu peço, você vai a um psiquiatra, vai conversar com o psiquiatra, ele vai te medicar. Porque às vezes até a sessão de terapia não caminha. A ansiedade trata com terapia só? Trata, muitas vezes precisa de uma medicação. Ambos. Porque às vezes, os dois. Uhum. E assim, eu sou muito, eu presto muita atenção nisso, sabe? Porque apesar de eu ser psicóloga, eu acho que muitas vezes a gente precisa da medicação. Sim. Porque às vezes você não consegue caminhar com o paciente. E às vezes quando ele sai, que aí, no caso da depressão, repõe. Eu falo que todo aquele óleo cerebral que está faltando, a pessoa começa a falar, ela começa a pensar, ela começa a articular. Então ela volta. Entendi. Né? Aí a gente consegue desenvolver uma terapia, até que chega uma hora que os médicos vão tirando a medicação, e aí você já é capaz de caminhar sozinha. Tá. Porque na minha cabeça a terapia não é para a vida toda. É Sim. uma fase da sua vida. É porque tem gente que fica fazendo terapia a vida inteira, né? Tem. E você acha que não... Eu acho que assim, tem gente que gosta. Eu já tive pacientes que falam assim, mas Vânia, não tem com quem falar. Então eu tenho que vir aqui. Então eu venho aqui, né? Ou então às vezes a pessoa vive uma situação pessoal que não pode contar determinadas coisas, né, para a família e tal. Então conta para terapeuta, porque ninguém vai saber da terapeuta. Não vai sair daí. Não pode contar para funcionário, não pode contar para a esposa, não pode contar para o marido, enfim. Né? Então acaba contando para a gente. Entendi. Né? Mas eu acho que assim, hoje em dia, eu gosto muito de trabalhar com objetivos. Então você chega para mim e fala assim, Vânia, eu quero trabalhar meu pânico. Então tá, nós vamos buscar e trabalhar o seu pânico. Claro que eu levanto a tampinha do pânico, tem um monte de coisas ali embaixo, né? Que muitas te levaram àquela sensação de pânico. Aí a gente vai trabalhando aos poucos. Mas muitas vezes, nossa, eu dou alta para os meus pacientes. Eu falo, você está bem. Quer tentar ficar sozinho? Eu falo, eu não posso ser muleta para ninguém. Sim. Né? E eu brinco, eu falo assim, gente, e se a terapeuta morrer? Eles falam, não, você não vai morrer. Eu falo, não vai vou ficar para semente, oi, né? Oi, eu falo assim, bem? Gente, eu não vou virar um fantasma. Né? Oi, tá vai acontecer isso em algum momento. Eu brinco, né? Eu falo assim, vai demorar muito, vocês vão ter que me aguentar muito tempo. Mas, gente, não tem como. E outra coisa, é tão gostoso quando você entende que você aprendeu coisas na sua terapia e que você tá pronta. Eu falo que as pessoas chegam com uma mochila vazia no consultório. Uhum. E aí, cada sessão, você vai colocando um instrumentinho novo na sua mochila. Chega uma hora, você está com a mochila cheia. Os teus problemas você vai ter problema a vida toda. Né? Antigamente, algumas pessoas, bem antigamente, as pessoas chegavam para mim, bom, se eu fizer terapia, eu não vou ter problema. Eu falo, não, vai ter problema. Ué, mas por que eu estou fazendo terapia? Para aprender a lidar com eles. Sim. Mas problema, gente, independe da gente. Vai ter o tempo inteiro. E de vários níveis, né? Você tem com a vizinha, você tem no trânsito. Cara, são tantos problemas pessoais, da família. Gente. E aí, você traz também esse marco da pandemia, e eu acho legal até falar dos traumas que geraram, né? E você faz o tratamento até de traumas, de estresse pós-traumático, todas essas exatamente, coisas. faço. Porque, na verdade, assim, o estresse pós-traumático, a gente começa a funcionar em cima dele. Então, se eu tive um trauma, vamos supor um acidente. A pandemia. Para algumas pessoas foi muito traumático, né? Porque muitas pessoas perderam emprego. Perderam familiares. Então, assim, era trauma de todos os lados, né? Quando a gente saiu da pandemia, sobrou aquela sensação das perdas, dos medos. Porque o que a pandemia trouxe pra gente? Falta de perspectiva. Naquele momento, era assim, quanto tempo vai durar? Ninguém sabia. Era 1 mês? Era 2 meses? Eu vou morrer? Ninguém sabia também. Será que eu vou pegar esse negócio? Será que eu vou pegar e morrer? Isso! Será que eu vou pegar 10 vezes? Será que eu não vou pegar nunca? E se algum familiar meu pegar? Então as pessoas começaram a ficar muito assustadas com tudo isso. Porque era real, gente, era concreto. A gente andava de máscara. Né? Você não podia ficar abraçando as pessoas.
Eu sofri muito, porque eu sou muito do abraço, né? E eu gosto de abraçar. Se bem que eu atendi online, né? Não tinha como. Então tá tudo certo. Tava tudo bem. Uhum. Mas assim, eu sentia falta de abraçar meus pacientes, de estar junto, de ver sentado na cadeira da minha frente, né? Mas foi difícil. E aí o que acontece? Qualquer trauma, a gente passa a funcionar em cima do trauma. Então, eu trabalho com psicologia energética, né? O que a gente faz? A gente tem algumas técnicas. O que é um trauma? É uma energia presa. Então, se você teve um trauma no passado, aquela energia está presa ali. O que a psicologia energética faz? Toda vez que você lembra do trauma, você fala, nossa, Vânia, eu sinto aquele frio na barriga, exatamente como eu senti lá atrás, quando aconteceu o episódio do trauma. Ou seja, você está traumatizado. Sim. O que a psicologia energética faz? A gente quebra isso. Você lembra do fato, mas você não tem mais a sensação ruim. Muitas vezes eu uso algumas técnicas que são técnicas incríveis. E às vezes o paciente, depois eu falo assim, bom, agora eu quero que você lembre do trauma. É interessantíssimo. Tem gente que tem ataque de riso. Eu não consigo lembrar. Eu falo assim, como você não lembra? E aí eu relato. Você relatou que aconteceu isso, aquilo outro. E aí? Vânia, é como se eu visse numa tela. Isso é muito bacana. Porque a pessoa passa a voltar a viver. Então, aquilo que ela não estava mais fazendo, Sim. ela pode voltar a fazer. Ela se resgata. Por isso que eu sou tão apaixonada por trauma. Porque eu acho que o trauma tem que ser trabalhado e de uma forma eficaz. As pessoas não tratam e vão levando aquilo pelo resto da vida. Então, tipo, até algumas fobias, elas são desencadeadas por trauma. Isso, eu exatamente. Não sei se eu tô falando besteira. Não. Nem toda fobia é um trauma, mas algumas Mas sim. algumas podem ser até de trauma. Eu tava falando com você antes, até a questão da própria obesidade. Sim. Pode estar relacionada a um trauma. Pode. Você trata o trauma, você trata o resto todo. Exatamente. Então, e assim, o que é interessante quando você trata o trauma? Porque a pessoa, ela se renova. Né? Então tem gente que fala assim, puxa, parece que eu estou me sentindo igual antes que não aconteceu esse fato na minha vida. É prazeroso para nós, psicólogos, ver isso. Você vê que a pessoa está voltando a viver. Eu tenho milhões de casos assim. De né? traumas. De trauma que as pessoas passaram a voltar a viver, a fazer coisas. Então, acidente de carro... e muitos traumas trazem coisas que às vezes não tem nada a ver num primeiro momento com o trauma. Mas conforme a gente vai trabalhando, a gente vai descobrindo que pode ser que aquele trauma esteja trazendo aquilo ali para você. Aí você trata o trauma. Medo de água, por exemplo. Eu falei de psicologia do esporte. Quantos triatletas eu tratei e trato ainda que vieram com medo da água? Eu falo assim, mas você é triatleta. Então escolhe outra coisa. Não, mas eu gosto. Tá, mas por quê? Tinha falas da infância. Tinha um paciente meu que a mãe falava assim, filho, tomara que você volte vivo da piscina. Meu Deus! Quer dizer, aí você fala assim, nossa, a mãe é ruim? Não, ela tinha medo. Porque para ela, talvez, pela idade que ela tinha. Levou esse medo pra... E aí o filho ficou com aquela fala. Mas quem disse que quando ele virou triatleta ele lembrava? Ele não lembrava. Aí você tem que ir pescando. Aí ele começou a falar, e vamos tentar, vamos checar de onde vem, tarará. Tá. Aí ele falou assim, nossa, outro dia eu lembrei, eu estava em casa, e eu lembrei da minha mãe falando isso. Eu ia pro clube, e ela falava, tomara que você volte vivo. Aí eu falei assim, mas ela falava assim, e ela falava feliz. Eu falei, então, porque ela esperava que você voltasse vivo. Né? Ela tinha medo, mas medo de mãe. E aí trata esse trauma. Você trata, vai. Eles vão. E a hipnose você não trabalha mais? A hipnose, eu trabalho com algumas coisas muito pontuais. Né? Eu gosto da hipnose ericksoniana, porque o paciente não dorme, o paciente fica naquele... Sabe quando você está quase dormindo? Estado de transe. Você está quase dormindo, aí você escuta o vizinho bater a porta, um carro freando na rua de trás, você fica nesse estado. É muito gostoso, porque o paciente, você conversa com ele. Entendi. Né? E aí você ele vai fica de olho criando... aberto? Não, normalmente eles ficam de olhos fechados. Tá. E aí eles vão vendo as situações. Normalmente a gente conta uma história para eles. Entendi. Né? Que às vezes a história não tem nada a ver com aquilo que eles estão falando. Mas para a gente tem, que é uma metáfora que a gente faz.
Então, aí a gente vai conversando, vai falando, e é interessantíssimo, porque dá um prazer muito grande quando você acaba, né? E assim, a grande maioria das vezes, né? Não vou dizer 100%, mas a grande maioria das vezes a pessoa se cura daquilo. Mas a hipnose, ela é utilizada para tratar mais o quê? Então, depende. Normalmente, quando o paciente vem, eu começo a tentar fazer um raio-x, né? Qual seria a melhor técnica para usar? Já entro agora com técnica, não espero mais um pouquinho, fico só na terapia por enquanto da fala, para tentar entender o paciente. Há pouco tempo veio uma paciente minha que teve um trauma muito grande e na primeira sessão eu fiz uma coisa que eu nunca faço. Quando ela me contou, eu falei assim para ela, nós vamos fazer uma técnica de trauma agora. Porque nós temos que tirar teu trauma já, senão você não vai voltar a viver. Que ela já estava sugada. Completamente. Ela estava vivendo há 2 anos numa situação de uma prisão interna muito grande. E eu nunca faço isso na primeira sessão, porque eu não conheço ainda o paciente. Sim. Mas eu falo que tantos anos na área, você vai enxergando. Você vai enxergando. Né? Eu falo que a gente sente o cheiro, né? Aí, fiz o trabalho com ela, foi sensacional. Ela voltou a fazer todas as coisas que ela não estava mais conseguindo fazer. Ela fala assim, Vânia, eu acho que eu curei. Eu falei, que bom você usar esse termo. Né? Mas aí ela continuou fazendo as sessões. Continuou fazendo as sessões, mas aquilo lá não existe mais. Entendi. Ela lembra, ela sabe que existiu. Não é que assim apaga, você não apaga a memória. Né? A gente não apaga a memória. Você lembra, mas não te dói mais. Você então, passa aquela barreira. Você passou. Então, assim, você lembra de vez em quando, né? Você não lembra toda hora. Mas né? Aquilo não te impossibilita de fazer alguma coisa. Nada. Então, isso é legal. Porque o trauma, ele impede a gente de fazer as coisas. Sim. Você fica presa naquilo. Sim. Né? E na parte de psicologia esportiva, o que você mais atende? Então... Atleta, eu falo que atleta também é um ser emocional igual todas as pessoas, né? A gente sempre acha que é uma pessoa, tipo, eu falo, esses dias eu tava conversando, você acorda 4 da manhã, Paola, você não é gente, não. É mais ou menos isso. Eu falo que atleta é um ser à parte, né? Mas por quê? Porque vocês têm toda uma rotina, o atleta tem toda uma rotina, e precisa ter a rotina. Se ele quer alcançar alguma coisa... E tem a competição também, a pressão interna. E a competição é o que mais motiva o atleta. Sim. É o que leva ele a continuar ali no esporte. Independe de qual esporte ele faça. Né? Então, para atleta principalmente os atletas mais de alta performance, ansiedade pré-competitiva... Muitas vezes, é engraçado, lá atrás eu já peguei atletas com medo de ganhar alguma prova. Por quê? É mais ou menos assim, mas e se eu ganhava? Ele falou, pô, bacana, legal, vamos curtir, né? Não, mas eu vou ter que ganhar a próxima. Eu falei, não, pera. Não é assim. É porque chegou no topo, né? Então, e eu falo assim, gente, tudo que eu coloco na minha vida que eu tenho que, tá errado. Eu quero... correr, eu quero fazer esse esporte, eu tenho que ganhar, ou então, eu quero ganhar, bacana, você quer ganhar? Perfeito, tá, vamos atrás, né? Agora, eu tenho que, eu falo que carrega uma mochila de 100 quilos nas costas. Porque você se coloca uma pressão que às vezes você não precisa colocar. Isso. E muitas vezes eu converso muito com os treinadores, né? Eles não cobram essas coisas dos atletas. Não, isso é uma cobrança totalmente É uma individual. cobrança interna. Não, mas eu preciso. Eu falo, precisa? Eu falo, de onde vem essa necessidade? Sim. Aí eles param, ficam pensando. Acho que não. É que eu acho que para a pessoa chegar nesse estágio de atleta... A pessoa, ela quer muito, ela tem que ter disciplina, ela tem que ter organização, né? E a grande maioria dos atletas, mesmo de alta performance, às vezes tem um trabalho paralelo. Sim. Poucos são os que vivem do esporte. Sim, que né? não é nada fácil. Então, não é fácil. Né? Então, é muito interessante, porque eles têm aquela pressão de ter que performar. Mas o meu treinador, ele te cobrou? Não. Então, por que você está falando dele? Deixa ele lá.
Sim. E eu brinco, eu atendo muito atleta de corrida de montanha, né? Sim. E eles brincam comigo. Eles falam, Vânia, você corre o tempo todo comigo. Eu escuto só a voz falando. Eu falo, por isso que eu fico tão cansada no final de semana, e eu nem né? sei porque eu tô Várias cansada. distâncias. Eu corro 15, eu corro 20, eu corro maratona, meia maratona, eu corro, sei lá, ultramaratona. Tô correndo Eu fico todas. exausta, né? Mas como você enxerga hoje? Eu sempre dou exemplo dos meus filhos, porque eles já estão grandinhos. Eu tenho uma de 12 e um de 15. E meu filho os dois são mega. Como que fala? Eles estão no esporte. A Lorena, ela é da ginástica. Então, ela faz ginástica pra caramba, compete e tudo mais. E o Nicolas é federado no basquete. Ai, que legal. Só que eu vejo que tem essa questão da pressão e tem essa questão do medo de perder. Então, uma vez eu estava assistindo uma palestra de um colega nos Estados Unidos, ele trabalha com beisebol. Uhum. E aí ele estava lá fazendo palestra, né? Ele atende um time de beisebol, se eu não me engano, do Oregon. E aí ele falou que ele chega para os atletas dele e fala assim, vocês estão prontos para vencer? E aí eles fazem grito de guerra e tal. E ele fala assim, mas vocês têm que entender que talvez o outro time esteja melhor que vocês. Eu olhei para ele e falei assim, cara, você deu um banho de água fria nos seus atletas. Ele falou, dado de realidade. Sim. E isso é uma coisa que eu falo para os meus atletas. Nem todo dia você acorda bem. Nem todo dia você dormiu bem à noite. Ou se você teve uma semana estressante. Isso tudo balança a gente. Isso desequilibra a gente. Sim. Então, o tempo todo, tanto na clínica quanto no esporte, qual a palavra-chave para mim? A frase-chave? Buscar o equilíbrio. Sim. E como você faz isso com uma criança? Porque assim, hoje com a internet eles veem muitos vídeos. Então tem o Brian, o Michael Jordan, o LeBron James, que eles sempre falam, olha, eu mais perdi do que ganhei. Mas ele parece que essa criançada não escuta isso. A criança, eu falo assim, aí eu falo pra ele, você perdeu e tá tudo bem perder. Então. E faz parte do processo. Na verdade, para você ganhar, você vai ter que perder muito. Isso. Muito. E uma coisa que eu falo, a gente não ganha todo dia. Sim. Né? E eu falo que é a lei das 24 horas. Né? Então, assim, não importa o meu resultado. Foi positivo? Ele vai durar 24 horas. Porque depois eu já vou treinar para a próxima. Sim. Foi negativo? Também tem que durar 24 horas. Porque eu também vou começar a treinar para a próxima. Sim. Então, eu falo, gente, lembra, 24 horas essa emoção vai estar presente. Depois é começar treino de novo. Principalmente aqueles que competem. E passa. Passa. E alguns falam, mas dá frustração. Claro que dá. É lógico. Se eu vou entrar numa competição, eu treinei muito. É óbvio que eu quero alcançar meu objetivo. Por algum motivo eu não alcancei. Uhum. Claro, eu falo assim, isso tudo, você vai sentar com o seu treinador, você vai conversar com ele, vai ver se teve alguma coisa que não foi legal, se precisa fazer algum ajuste. Mas é aprendizado. Né? Então, eu ressignifico a minha frustração em aprendizado. Puxa, já sei, fiz tal coisa, não devo fazer. Ótimo, aprendeu. Sim. E você tem também ex-atletas? Ex-atletas, não. É porque o ex-atleta eu tenho uma curiosidade de saber como que ele fica depois. Porque eu falo que é um estímulo, é uma busca tão grande pelo prazer, né? Porque é um prazer da competição. O que eu tenho, assim, alguns atletas mais velhos que não competem mais hoje, mas continuam no esporte, fazendo para buscar esse prazer. Para né? buscar o prazer, porque eles gostam. Eu falo, por exemplo, corrida. Ninguém corre obrigado. Não. Quando você vai nessas corridas de rua, gente, quantas pessoas tem ali? Eu não corro. É um enxame de pessoas. Eu falo assim, gente, essas pessoas estão muito motivadas. Eu não sinto essa motivação toda. Então, e é muito engraçado. Tem uma frase que eu escuto sempre. As pessoas estão correndo, né? Normalmente, às vezes, é domingo, né? Estão correndo e eles falam, o que eu estou fazendo aqui? Nossa, ainda falta 20 quilômetros. Fica na cabeça assim, ó. Né? Eu falo assim, então, mas você... Aí, nessa hora, eu falo, lembra que você escolheu. Lembra que você queria estar com o seu grupo. Lembra que você queria fazer essa prova. Uma coisa que é importante, Paola, que eu ensino muito para os meus pacientes, tanto na clínica quanto do esporte, pensamento negativo rouba a energia do corpo. Sério? Então, se eu penso negativamente,
eu tô perdendo energia. Os atletas, e nós no dia a dia também, né? Eu falo assim, você acordou de manhã, pegando nós, né? Derrubou alguma coisa no chão na cozinha, e você tá atrasado. Você fala, ai, que saco. Merda. E você fica brava, né? Eu falo assim, gente, nessa hora, isso é uma coisa que eu aprendi a fazer. Claro que eu xingo no primeiro momento, depois eu falo assim, é a última coisa ruim do meu dia. Limpo e vou fazer o que eu tenho que fazer. E eu desencano. Porque tem gente que leva o leite caído no chão o dia inteiro, né? Sim, ficar reclamando. Porque se não tivesse levado leite... Não, mas Nossa, também fala, tava na pontinha. Aconteceu isso, e aí vai elencando. Aconteceu mais isso. Aí você lembra daquilo, né? Uhum. Então eu falo assim, pro atleta. Tá com pensamento negativo? Ah, não consigo. Nossa, tá difícil. Eu falo, gente, correr não é fácil. Correr cansa. Cansa, dói. Sabe, você vai ter uma dor. Briga. Isso, você fica cabeça. o tempo todo, né? Então eu falo assim, qual que é o ideal? Tenta lembrar de alguma coisa positiva na sua vida. Lembra de uma cena bonita, um pôr do sol. Lembra do sorriso do seu filho. Lembra de coisas que te alimentam. As boas lembranças nos alimentam. Tanto é que às vezes você está na rua, você vê a pessoa, ela está no celular, aí daqui a pouco você vê ela dar um sorriso assim. Ela está vendo alguma coisa que dá prazer para ela. Sim. Né? E ela não falou para ninguém, mas ela está ali olhando lá as fotinhos, ou sei lá o que é. Né? Isso tudo nos alimenta. Então eu falo para os atletas, teve um pensamento negativo, coloca um positivo por cima. Ai, eu tô cansada. Mas só falta 20 quilômetros. Só falta 20 quilômetros. E vai buscar. Lembra do seu objetivo inicial. Eu gosto muito dessa questão dos objetivos, porque tudo que eu tenho objetivo, eu vou buscar. Sim. Agora, se eu perco aquele objetivo, eu não tenho por que sair da cadeira. Isso para tudo na vida. Por que a gente trabalha? Porque a gente gosta. A grande maioria das pessoas gostam do que fazem. Não é todo mundo, mas a grande maioria gosta. Porque a gente precisa pagar boleto, né? Os boletos batem na gente o tempo todo. Porque a gente quer crescer, porque a gente quer conhecer mais coisas, porque a gente quer se desenvolver. Isso são objetivos. Sim. Né? Há pouco tempo a minha netinha chegou para mim, ela entrou na minha sala e falou, vovó, eu gosto da sua sala. Eu tenho um monte de planta na sala, né? Eu falei, que bom. Ela falou assim, quando eu crescer é essa sala que eu vou usar? Eu falei, você já está aposentando a vovó? Mas vovó, um dia você vai parar, né? E eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, será que um dia eu vou parar? Não sei se eu vou parar, né? Vou ficar até... Talvez não, eu falo que até o último suspiro. Como eu faço bastante exercício, né? Eu sou muito disciplinada com exercício, eu tenho meu personal e tal. Eu brinco com todo mundo, o pessoal, mas por que você treina tanto? Porque eu quero morrer saudável. Sim. Eu disse, como assim morrer saudável? Gente, apagou uma vela. A Vânia foi. Pronto. Eu não quero ficar desmantelando ali, sentindo dor, eu também não. Eu brinco que quando a minha neta tiver, ela tem 6 anos, quando ela tiver 16 anos, ela fala, vovó, me leva na casa do meu namorado, eu vou levantar sozinha da cadeira, pegar a chave do carro, vamos eu vou te levar. Passar o meu belo de batom e vou. Isso aí. E eu acho que isso é tão prazeroso. Prazeroso pra caramba. Né? Você imaginar que, hoje em dia a gente fala muito de longevidade, né? Uhum. E os jovens não se dão conta que eles vão envelhecer. Sim. E a gente já precisa cuidar da velhice desde cedo. Sim. Né? Mas não como algo ruim, mas como algo que todo mundo vai passar desde que ainda esteja vivo. Né? Sim, com certeza. Esse psiquiatra que falou da ansiedade para mim, ele falou assim para mim, Vânia, sabe qual a vantagem de ser velho? E eu disse assim, não, qual? Tô vivo. Não morri ainda. Ainda tô. E tem experiência, sabedoria, um monte de coisa que um monte de gente aí. E hoje, né, eu acho que a gente tem a condição de ir usando cada vez mais isso. Sim, com certeza. E se você olhar a população, ela está envelhecendo no mundo inteiro. Né? Então, se você pegar, você tem bastante, uma quantidade de pacientes mais velhos assim ou não? Olha... É que a pessoa muito mais velha, ela não faz muita terapia. Olha, né? Tem alguns... Eu já tive gente de 76 anos. E faz terapia? Faz. Mas é uma delícia.
Porque precisa conversar. Eles querem conversar, eles querem falar dos filhos, mas eles não podem falar de um filho para o outro, porque dá encrenca. É mais para conversar. É mais para conversar. Mas algumas pessoas... Porque nessa fase da vida, a pessoa ela já não tem mais... não tem mais a questão do problema, né? Então, o problema que, tipo, na nossa idade, assim, tipo, você pega, você vive aquele problema potencializa, né? É o que eu falo. Se eu tenho um problema, essa garrafinha aqui é o meu problema, tá? O que a maioria das pessoas fazem? Fica, porque minha garrafinha é um problema. Porque a garrafinha é um problema. Eu falo, para, põe ela aqui, ó. Continua fazendo tuas coisas. Daqui a pouco, vem a solução para você fazer isso aqui. Você vai lá e faz. Eu até brinco com o pessoal, falo, de repente ela tá me incomodando tanto que eu vou jogar no lixo. Amanhã pode ser que eu sinta falta da minha garrafinha, mas hoje é a única coisa que eu posso fazer é jogar no lixo porque ela tá me incomodando. Sim. A gente resolve dessas formas. Os mais velhos, eles têm uma outra forma de ver as coisas. Sim. Né? E já passaram por tanto, já e tem tantas comparações, né? Talvez, de tipo, vários cenários prováveis. Exato. Do que já passaram. Exato. E possibilidades. Eu aprendo muito com eles. Sim. Porque às vezes eles me contam histórias que eu falo, gente, que lindo, que incrível isso. Né? Então eu falo que é uma troca a terapia, né? Sim, com certeza. E na parte voltando para os atletas, que eu adoro falar de atleta, eles buscam o que na psicologia esportiva? Então, tem a questão da frustração e tal, mas qual que é o... Equilíbrio emocional. Porque eles descobriram, né, alguns, descobriram que quanto mais equilibrado eles estiverem, menos tensão eles têm, menos lesões eles estão expostos. Porque pensa, se você vai correr tensa, né, porque você está muito tensa, você faz o que com a sua musculatura? Você enrijece. O movimento fica mais difícil. Então, é uma prova mais difícil, é uma prova tensa. A possibilidade de causar uma lesão Exato. grande. Isso para qualquer modalidade esportiva. Mas aí os problemas que eles trabalham são problemas pontualmente esportivos? Tem algumas coisas ligadas ao esporte. Então, às vezes, crença limitante. Se eu passar, sei lá, eu corro 50, mas meu sonho é correr 80. Mas uma vez alguém me disse, sei lá, que eu não vou conseguir correr 80. Isso é uma crença limitante. Às vezes eu pergunto, mas por que você não vai conseguir correr 80? Claro que você tem que treinar. E é uma coisa que eu falo, essa história da ansiedade, a emergência, né? Ela traz, eu quero para amanhã. Então, assim, eu comecei a correr hoje. Eu vou fazer uma maratona no mês que vem. Não vai fazer. Eu falo para os meus pacientes e para os atletas, eu falo, vai buscando, né? Vai aumentando a sua distância, teu treinador vai te orientar, você vai fazer tudo certinho, porque senão só vem frustração. Já aconteceu uma paciente minha uma vez, chegou assim, falou, nossa, conheci um treinador no Parque Ibirapuera, super legal de corrida, ele me passou o cartão, eu vou começar a treinar com ele, bacana, mês que vem eu vou fazer uma maratona. Eu falei, não, você não vai fazer mês que vem uma maratona. Porque não dá. Você não vai aguentar, porque você vai começar correndo, aí ainda brinquei com ela, falei assim, você corre? Não. Eu falei, nunca então corri, já vou fazer uma maratona. Primeiro você vai correr. Primeiro você vai começar a treinar, vai fazer fortalecimento, que é importante. Mas, Vânia, eu quero fazer uma maratona. Concordo, acho que vai ser muito legal. Mas daqui 1 ano e meio, 2, né? Que aí você está pronta. Eu falo que quando as pessoas entenderem que a corrida é um dos esportes mais difíceis para as pessoas, tipo, começarem. Porque, assim, eu falo que as pessoas começam pela corrida, mas na minha cabeça, como profissional, a corrida, você precisa estar com a estrutura muito bem fortalecida para correr. Então, às vezes, me dá desespero de pegar uma pessoa correndo na rua sem nenhum tipo de suporte, de profissional ao lado, orientação. Mas tem muito isso. Mas isso, eu falo que até ok, que, tipo, acontece que a pessoa pega e sai correndo, só que daí ela não faz nenhum fortalecimento, ela corre tudo errado, com a técnica errada, com o tênis errado, com a postura errada, respirando errado, e você fala assim, meu Deus do céu. A corrida, as pessoas têm na cabeça que é um esporte fácil, é um exercício fácil de você fazer. Eu canso de ouvir isso. Gente, é só correr. Eu falo, gente, não é só correr. Não é. Não é só correr. É uma briga por pensamento o tempo inteiro. Aqueles 5 primeiros minutos, você briga com ele pela desistência o tempo inteiro. Eu falo, gente, romper a barreira dos 5 primeiros minutos de corrida é
tão difícil. E provas longas, né? O povo faz. O ano passado, eu trabalhei com um atleta que queria fazer 100 quilômetros, né? O CCC, lá na Europa, né? E ele é muito ansioso, Uhum. né? Então, a gente foi trabalhando a ansiedade. E Porque aí, ele queria que chegasse a prova. ele queria que chegue... Mas assim, porque ele nunca tinha corrido 100 quilômetros lá fora. Entendi. Então, era uma prova que para ele era importante, era uma prova-alvo para ele. Entendi. Então, aí a gente foi trabalhando na cabeça dele, para ele acalmar. Aí, quando eles terminam, eles me ligam, né? Eu usei tudo que você me ensinou, respirei, fiz batidinha, fiz um monte de coisa e consegui. Né? E a esposa dele é uma querida. Ela ia fotografando ele E te durante a mandando. prova e me mandando. E eu choro, né? Você chora? Eu choro. Porque é uma conquista, né? Nossa, eu fico muito E feliz. trabalhar com corrida, eu acho que os seus pacientes, a maioria são atletas de corrida, né? É um esporte muito solitário. E aí, aquelas provas muito longas, Tem que dá muitos 2, 3 pensamentos, dias, você fica muito tempo sozinho, né? Então, você começa a ter alucinação. Né? Você tá cansado, o tempo que você dorme é muito pouco. Você orienta esses pensamentos na prova? Então, eu ensino algumas técnicas para tirar eles desses momentos, né? Então, auto-hipnose é algo que eu ensino para eles. Tá. Né? Já aconteceu de atleta lá fora me ligar de madrugada. Vânia, tô em surto. Como você está em surto? Eu tô vendo coisa. Tá, então vamos lá, senta, lembra da auto-hipnose? Vamos fazer um exercício de auto-hipnose agora, respira. Aí você vê o que você vai fazer da vida. Alguns me ligam e falam assim, vou parar. Eu falo, mas por que vai parar? Né? Eu falo que se quiser parar, não tem problema. Né? Mas pensa se é isso mesmo que você quer. E a maioria não é, eles não querem parar. Sim. Mas naquele momento, eles estão tão bagunçados por estarem muito tempo sozinhos. É solitário mesmo. Sim. Por mais que seja uma prova que tenha muitas pessoas. Não, mas o esporte que depende só de você é corrida, natação, tênis. Eu vejo que as pessoas, elas ficam presas àquele... Porque só depende delas. Uma coisa é você tá com a equipe. Isso. A equipe perdeu. Isso. Então, tipo, eu falo até isso pro meu filho. Eu falo, nossa, o basquete é legal, porque não é... Não depende de um só. Tipo, não foi você. É todo um grupo, né? O grupo não foi bem. Exato. O grupo foi bem. Diferente da ginástica. Diferente da corrida. Cerrou. Da natação. É um esporte que, tipo, depende de você e te coloca uma pressão. Porque o atleta, ele já tem a pressão. E o esporte individual te traz uma sobrecarga ainda maior. Isso. Né? E até mesmo o próprio atleta amador de corrida, ele se compara. Né? Eu lembro uma vez eu fiz um trabalho com uns maratonistas e aí um deles falava assim para mim, eu não quero ver o número 4 na chegada. Eu falei, como assim? Não quero fazer em 4 horas a maratona. Aí eu brinquei com ele e falei assim, e se for 3h54? Tem um 4 lá. Não, Vânia, no fim pode ser, no começo não. E aí ele foi buscar e ele conseguiu, não lembro qual o tempo, faz muito tempo isso, mas ele conseguiu. E ele todo feliz chegando, consegui, eu não fiz em 4, eu diminuí meu tempo. E assim, alguns atletas também, às vezes, eles têm alguns pequenos traumas em alguns quilômetros. O quilômetro 30 é fatal. Sério? O pessoal reclama horrores do quilômetro 30. Por quê? Porque você já passou da metade, né? Uhum. Quando você está fazendo uma maratona. Mas você já correu 30 quilômetros. Eu não. Né? Então, aí o que acontece? Eu achei que você estava perguntando. A pessoa já correu 30 quilômetros. A pessoa já correu 30. Eu nunca corri, não. Eu falei, eu nunca corri. Mas ainda falta mais de 10. Sim. Né? Então, eles ficam naquele momento... Da expectativa de vou chegar, não vou chegar, vou quebrar. E muitos falam assim para mim, eu tenho medo de quebrar. Eu falo, mas você já quebrou alguma vez? Dor. Não. Eu falei assim, então por que você tem medo de quebrar? Porque é possível. Eu falo assim, é possível estar sentada, levantar, cair e me machucar também. Sim. Né? Eu falo, gente, tudo pode acontecer, mas eu não vou focar nisso. Eu falo, então você não vai focar nisso. Você vai focar no quê? Eu vou chegar, eu vou passar lá pela chegada, vitorioso, dentro daquilo que eu queria de mim. Porque a vitória, ela é individual para cada um.
Sim. Uns querem só diminuir o tempo. Eu tive uma atleta há um tempo atrás, uma paciente clínica. O sonho dela é fazer uma maratona. E ela já estava vindo, treinando bastante, já tinha feito uma meia maratona. Ai, agora eu vou fazer uma maratona. Aí o treinador dela preparou ela bonitinha, ela foi e fez a maratona. Quando ela voltou, ela falou assim, Vânia, adorei. Foi legal, mas eu descobri que eu não quero correr mais maratona. Não é para mim. A meia tá de bom tamanho para mim. Eu gosto de meia maratona. Sim. Eu achei fantástico. Que ela descobriu. Né? Ela descobriu que a maratona para ela não é o que ela quer. Sim. Ela queria fazer uma, ela fez, ela escolheu a que ela queria fazer, fez, mas o negócio dela era continuar na meia. E ela, até hoje ela está na meia. E ela está na meia maratona e se descobriu assim. E por quê? E quando a pessoa ela tem que buscar o psicólogo esportivo? Então, quando começam alguns... Quando elas se sentem mais desequilibradas, angustiadas, com medo, com pensamentos do eu não vou conseguir, eu não posso, não vai dar. Ou muitas vezes eu recebo muito atleta de treinador, que muitos me conhecem, tipo, né? O treinador, ele percebe, orienta? Ele orienta. E qual é a queixa maior? Então, ele não está performando e o treinador vê que ele tem potencial, mas ele estacionou e ele não consegue sair daquilo. Talvez esses ou o treinador sabe limitantes, né? Exatamente, são as crenças limitantes, ou um trauma que o treinador sabe que ele sofreu em outro setor da vida. Entendi. E então aí tudo isso a gente trabalha. Ele traz. Ele traz. Muito legal, muito legal. É bem interessante. Esse é bem trabalho interessante. porque você no final trabalha as emoções e o comportamento, Isso. né? É o que eu falo. Atleta não tem botão, se aperta ele faz. Não. Ele tem emoção. Ele tem medo. Ele tem alegria. Ele tem tristeza. Ele tem perdas na vida igual todo mundo. Só que eu falo que assim, quando você entra para fazer uma competição, naquele momento você não vai conseguir resolver problema nenhum na sua vida. Naquele momento, o seu foco é a competição. Então, você tem que ir atrás do seu objetivo. É que numa prova de 2 horas, mais até, seu pensamento começa a... Então, é o que eu falo. Por isso que a gente fala muito da questão do pensamento na psicologia energética. Tenta trazer os seus pensamentos em alta. Pense coisas boas, lembre de cenas bonitas da sua vida. Você falou do flow, né? O flow é um momento intenso, né? A gente está inteiro dentro daquilo. Que é um o momento atleta entra muito em flow. Né? Entra, principalmente corrida. Bike, corrida, natação. Porque primeiro, o que leva a gente ao flow? Né? Quando a gente fala da corrida, o próprio movimento, né? Te leva a um transe. O ritmo. Então você presta atenção na sua passada, né, das pernas. Daqui a pouco você está num flow. Alguns atletas americanos falam que é um momento de estar ligado com a luz divina, com a divindade, né? Eu acho isso super bonito. E eles falam, a gente não sente nada, a gente não sente dor, a gente não sente cansaço. É um estado de transe, né? De hipnose. Exatamente. É um transe, eu digo que é um transe natural, né, pelo movimento, mas existe um prazer muito grande de estar dentro daquela situação. Então é extremamente prazeroso para eles. Só que, é claro, você não fica o tempo todo no flow. Eu falo que você entra e sai. Eu tento treinar meus atletas para entrar em flow. Durante vários momentos. E de várias modalidades, não só de corrida. De esgrima, de tênis. Entrar nesse flow você entra no exercício, né? Você não você viaja tá inteira. Porque isso é até importante até para performance, resultado no treino, hipertrofia muscular, recrutar a fibra muscular. Tudo. Eu faço bastante musculação. Quando eu tô preocupada com alguma coisa, eu não consigo fazer os exercícios. Aí meu personal fala, volta. Vamos focar no exercício? Vamos. Muda tudo. Que aí eu foco, é verdade. Então tá, vamos fazer exercício. Aí eu foco na musculatura que tá mexendo, no peso que ele tá pondo. Então, traz o que a gente para o momento presente. O que é o flow? É você viver intensamente no momento presente. Que a coisa, para mim, é o oposto da ansiedade. Porque a ansiedade me faz viver, amanhã, depois de amanhã.
o flow te deixa no presente, no aqui e agora. Sim. É uma delícia. Não, e esse estado do flow é até legal que você se desliga de celular, você se Tudo. desliga de tudo que Tudo. te distrai e você tá presente naquele momento. Você está inteira. É o que eu te falei, né? Antes da gente começar. Você está fazendo um texto, você está tão dentro do texto, que se alguém entrar aqui, você vai se assustar, porque você está dentro do texto que você está fazendo. Você está no flow. Concentrada. Você está muito concentrada. É um hiperfoco que você tem, né, naquele momento. E assim, é muito gostoso ver as pessoas falando quando elas conseguem entrar no flow. Sim. Porque é um momento muito mágico para elas. E os atletas, você trabalha para que eles entrem. Eu trabalho para que eles tentem buscar o flow na grande maioria das modalidades esportivas. Sim. Eu atendo esgrima, já atendi golfe, tênis, todos a gente tenta. Sempre esse equilíbrio emocional. Sempre. Tentando lidar com frustração, com ganhar, com perder. Porque o ganhar também assusta. Uhum. Porque vem cobrança. E foi o que você falou, você jogou a pedra para cima, bateu no topo, ela tende a cair. Exatamente. Porque depois do de cima vai o de baixo. Pois é. E uma coisa, eu trago muito dado de realidade. Você tá bem, mas você não sabe como estão as outras pessoas. É que nem você vai participar de um processo seletivo para trabalhar numa empresa. Você sabe como você está. Você se conhece, você está ali com o teu currículo. Então, você se defende para aquele entrevistador. Só que você não sabe se as outras pessoas são melhores do que você. Sim, você está certo. Então, e eu falo, você vai fazer o seu melhor. O seu melhor pode ser chegar lá. Mas, de repente, a outra fez o melhor dela e ela estava melhor preparada do que você. Então, aí o que acontece, o outro vai ganhar de você. Com certeza. Eu falo, e gente, vocês têm que entender que está tudo bem. Né? Porque a gente vai perder em muitos momentos. Com certeza. Não tem jeito. E as pessoas de hoje em dia, a gente até vê pelos realities que estão acontecendo, elas desaprenderam a perder. Elas desaprenderam a se frustrar ou nunca se frustraram. Porque isso é uma coisa que eu vejo muito. As pessoas, elas não se frustram, elas não estão preparadas para se frustrar. Mas eu acho que tem um pouco a ver com a educação, né? De uns anos para cá, que os pais foram dando. Primeiro que pai não quer que filho sofra. Óbvio que eu não quero que a minha filha sofra. Nesse caso, ela vai ter que sofrer por algumas coisas. Mas ela vai sofrer. Por quê? Porque vão acontecer coisas na vida dela que vão fazer com que ela sofra. Né? Ninguém passa pela vida sem sofrer. Quando as pessoas falam, ai, mas eu batalhei muito, eu falo, ainda bem, né? E aí você chegou aqui onde você chegou. Faz parte. Ah, mas eu sofri. Então, mas se você não tivesse sofrido, você não estaria onde você está. Tudo é um aprendizado. E tudo é um processo de vida. Sim. Né? Às vezes a pessoa, porque eu passei por isso. Eu falo assim, você está reclamando do quê? Porque eu sofri. Já passou, não passou? Uhum. Tá. Mas se você não tivesse passado por aquilo, você teria chegado aí? Não. Você seria uma outra pessoa. Sim. Se você tivesse tudo fácil na vida, você ia batalhar para chegar onde você chegou? Não. Não. Então, a dificuldade em tudo. Ela faz com que você se esforce mais, que você se empenhe mais, para sempre chegar a um nível superior. Eu falo, a gente precisa sempre buscar aquilo que é melhor. Então, se eu estou aqui, eu quero chegar aqui. Eu vou fazer um trabalho para chegar aqui. E não é mágico. Não é aquela coisa assim, você pode tudo. Eu não gosto dessa frase, você pode tudo. Eu falo, a gente pode tudo desde que a gente tenha uma ação, uma meta para alcançar o objetivo. Sim. Né? Eu posso ser astronauta. Não posso ser astronauta. Eu brinco que para outra vida posso, essa não. Né? Porque a idade que eu tenho, uma série de coisas que eu precisaria para ser astronauta. Gente, não tem mais. Não tem como. Mas eu posso ser qualquer outra coisa. Sim. Eu posso dar aula, eu posso montar uma loja, um restaurante. Isso eu posso fazer. Mas ser astronauta eu não posso. Está palpável, né? Exato. E as metas, a meta, eu falo que assim, o objetivo está aqui. Né? As metas, elas vão me ajudar a chegar aqui. Sim. Então, para eu performar bem, o que eu preciso? Me alimentar corretamente, cuidar da minha cabeça, fazer os exercícios corretos, treinar.
para chegar no meu objetivo, que é ganhar aquela prova. Ter uma rotina estabelecida. Ter uma rotina, sono. né? Ser organizado, né? Então, se eu quero chegar lá, eu vou ter que abrir mão de um monte de coisas. E quantas coisas os atletas abrem mão? O atleta amador mesmo, ele vai dormir mais cedo. Ele acorda mais cedo, ele acorda 5 horas da manhã. Ele deixa de comer várias coisas, ele não bebe. Ele para de beber, ele para de comer açúcar, né? E para algumas pessoas fica chato. Às vezes eu escuto assim, Vânia, perdi meus amigos. Porque eu não vou mais pro bar beber. Eles eram de fato seus amigos? Então, pois é. Eu falo assim, se eu não entender que a minha amiga não bebe mais nada, eu não tô sendo amiga dela. E se eu sair com você e eu só beber água, e você respeitar que eu só vou beber água ou suco, que bacana. A gente pode sair várias vezes. Sim. Mas se você ficar, ai, mas Vânia, toma uma cervejinha. Então, não, obrigada. Chega uma hora que eu não quero mais sair com você. Porque você fica insistindo para tomar cerveja, eu não quero. E você fica chata. Isso. Então, é muito interessante, porque aí você vai mudando de grupo, né? Sim. Aí você vai sair com o pessoal da tribos, corrida, né? Porque aí ninguém bebe, ninguém fuma, né? Ninguém come em excesso. São os iguais, né? São os iguais. As pessoas vão se unindo aos iguais. Isso. Ai, mas muito legal o seu trabalho. Ai, obrigada. Pena que nosso tempo esgotou. Eu queria saber suas mídias sociais, onde as pessoas podem te encontrar. Então, o meu Instagram, a gente tem 2, né? Eu tenho 2, que é o Nilmana, que é do consultório, que é Núcleo de Integralização Humana. Tá. Mas a gente apelidou de Nilmana. E o meu pessoal é Vânia Renó. Vânia com W. Vânia Renó com 2 N's, 2 né? N's, isso. E sem acento. E sem acento, Nossa, você conseguiu Vânia Renó? Vânia Renó. Tá, eu não consegui não. E olha que eu entrei no Instagram. Consegui. Eu acho que Vânia com W é mais difícil. Né? Você conseguiu. Obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Uma delícia conversar com você. Ai, foi adoro. Muito Minha bom. Tá gelada, olha isso. Tá e a minha é quentinha, você viu, né? Muita energia. Pela presença. Obrigada. Foi espetacular. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem. Até o próximo podcast. Tchau.